Bom dia, Tiago. Bom dia também aos ouvintes, ao pessoal do estúdio. Hoje a gente continua na mesma expectativa de questão em torno da posse da nova ministra do Trabalho, Cristiane Brasil. Se ontem o clima era de otimismo, hoje o pessimismo tomou conta realmente. O governo nem sabe para onde vai recorrer mais, se vai recorrer ao Supremo, se vai recorrer ao STJ, mas o governo já está se desmobilizando, porque o presidente, inclusive, vai aí para São Paulo agora à tarde. Ele vem fazer uma revisão, né, do estado de saúde, porque ele pretende ir para o Fórum de Davos e não quer viajar com qualquer tipo de suspeita, não é isso, Luciana? Ele precisa fazer teria recomendações médicas de não fazer viagens longas. Agora, para Davos, são 11 horas de viagem de avião com 1h30 de parada. Então, assim, é uma viagem longa, apesar do avião presidencial ter cama, ter chuveiro, ser bem confortável, mas o presidente precisa dessa liberação médica para confirmar essa viagem prevista para o início da semana que vem. Então, está tudo ainda de stand-by, não se sabe se o presidente realmente vai para Davos, então vai depender dessa consulta médica. Agora, o Palácio do Planalto está fazendo questão de afirmar que ele vai só resolver essa questão da liberação da viagem, que o presidente está bem e que não há expectativa dele realizar novos exames, não, que a saúde estaria ok. Agora, Luciana, ainda sobre o Ministério, o interessante é que fica esse impasse e o Ministério praticamente acéfalo. É uma pasta importante que precisa ter informação. Teve recentemente uma decisão da Justiça falando sobre a reforma trabalhista que já foi aprovada e fica assim, ninguém fala nada, né? E um dos argumentos, inclusive, para o governo tentar derrubar a liminar era exatamente esse, que é um ministério importante, que geraria um risco muito grande para o país se Cristiane Brasil não tomasse posse. A Justiça barrou aí as intenções do governo e, mesmo assim, o ministério está sem comando, o que realmente causa uma paralisia nas ações, uma descontinuidade dentro lá do Ministério do Trabalho. Agora, aqui no Palácio do Planalto, o que a gente tem escutado? Ontem eles estavam assim com muita certeza de que a liminar seria cassada. Hoje ninguém sabe mais, está se analisando os recursos, mas ninguém sabe que hora que esse recurso vai ser apresentado, se eles vão deixar para ser resolvido depois que o judiciário voltar do recesso. Então está realmente a situação muito ainda sem saber como que o governo vai resolver essa questão. A única coisa que se tem certeza até o momento é que a vaga continua com o PTB. Se o PTB decidir alterar o nome, aí o governo acata essa decisão, mas enquanto o PTB dizer que a vaga é realmente de Cristiane Brasil, o governo vai ficar em compasso de espera, esperando aí um posicionamento da Justiça. Luciana Verdolim, bom trabalho para você, Luciana, até mais tarde. Até mais tarde. Professor Vila. Se fosse, vamos voltar ao que já tinha sido dito ontem, mas como a situação não se resolve, se fosse no regime parlamentarista, tudo bem. O partido indica quem é o seu representante no ministério, numa coligação de partidos, e aquele gabinete depende daquela maioria para governar. Não. Hoje, no Brasil, de acordo com a Constituição de 1988, nós temos um regime presidencialista. Portanto, não cabe ao PTB tomar decisão de falar, não, nós vamos substituir a Cristiane Brasil por um outro parlamentar, que são outro medíocre qualquer, né? Não, cabe ao presidente da República tomar atitude, já que nós estamos no regime presidencialista, né? E decidir que, evidentemente, essa senhora não tem a mínima do que vai acontecer. Ela vai assumir, fica menos de 3 meses e sai. Porque ela vai sair antes do dia 7 de abril, né? O desgaste desnecessário numa pasta importante e no momento que está sendo colocada em prática a reforma trabalhista, em que há divergências muito grandes entre as várias esferas da justiça trabalhista. Agora, hoje mesmo, nos jornais, o presidente do TST, Evis Gandra Martins, está discutindo essa questão, se aplica seus contratos antigos ou não. Em suma, muita questão importante a ser discutida e a pasta está vaga. A grande questão é que não vai se resolver dessa forma. O correto seria o presidente assumir a presidência da República. Eu acho que o Temer não é o presidente da República. Ele não pode dizer, o meu governo é um semipresidencialismo. Isso tende a alterar a Constituição. Se ele é um jurista e diz que é, então primeiro alterem a Constituição, e nesse caso é complexo, né? Nós vamos dar o regime, aí já passa por uma constituinte, porque a questão toda que ele é o presidente, é ele que tende a resolver a questão e vai postergando. Por fim, a questão de Davos, imagina que importância ter o Temer no cenário internacional. Se soltar ele em Davos, ninguém vai reconhecê-lo.
Ninguém vai saber quem ele é. E como ele não sabe falar outra língua, também não vai conversar com ninguém. Não, ele vai chegar lá. Para que ele quer ir lá? Fazer o quê? Manda o ministro da Fazenda, que é um homem do grande capital internacional, né, que é articulado com esses setores aí, e vai lá e fala. Para que ele quer? Ele quer viajar para no final da vida ele ter construir um museu em Tietê, sua cidade natal. Mostrar, né, foto. Para mostrar as fotos, os tickets de viagem, ou não sei o quê, porque é inútil a ida dele, não tem razão. O que ele vai fazer em Davos, né? Ninguém o conhece internacionalmente, ele não tem expressão nenhuma, né? Então é perda de tempo. E isso, inclusive, enfraquece as articulações para o que o governo considera algo importante, que é a reforma da Previdência. Sabe o que é espantoso? É o Temer arrumar uma confusão desse tamanho. Sim. Na nomeação de uma interina cara. É isso que é espantoso. Nesse caso, o que faz qualquer presidente racional, minimamente racional? Nomeia o secretário, deixa o secretário-geral do ministério cuidar disso. Ele sabe quais são as questões que estão andando, quais são as prioridades ali, ele toca por 3 meses até que venha o que ficará até o fim do ano. Agora, criar problema com o ministro interino numa pasta que no Brasil não tem servido para nada é muito doido.